Pois é, e agora sim a gente vai trazer um outro levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas, que trouxe um panorama do primeiro turno na disputa ao governo de São Paulo. Júlia Firmino chega ao vivo, vai trazer todos os detalhes, as informações desse levantamento. Seja bem-vinda. Viu, Júlia? Conta para a nossa audiência. O atual governador Tarcísio de Freitas, ele continua liderando todos os cenários? É isso? É isso mesmo, Caniato. O atual governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, continua liderando em muitos dos cenários, viu? Boa noite para você, para nossa audiência aqui assistindo ao Pingos nos Is na programação da Jovem Pan. E aí, o nosso editor Pedro Vitor preparou alguns cenários para que a gente possa comparar. Primeiro aí com o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, e também depois com Alckmin, né? O nosso atual vice-presidente. Vamos dar uma olhada então, só para a gente entender um pouco mais, em uma arte que foi preparada pelo Pedro Vitor, então, sobre esse cenário. Quando a comparação é com Haddad, Tarcísio de Freitas aparece com 51% das intenções de voto. Seguido dele vem, então, Haddad com 27,7% dessas intenções de voto. Seguido deles vem Kim Kataguiri, do União, com 5,2% dessas intenções. Paulo Serra com 4,2%. Felipe Dávila com 1,6% e 3,9% não aplicaram aí nulo ou branco, e 6,4%, aliás, não souberam, não responderam a essa pergunta, né, a essa questão aí. Agora, quando a gente compara Tarcísio de Freitas com o vice-presidente Alckmin, temos uma outra arte para trazer esse cenário. Vamos dar uma olhada? Alckmin, então, aparece aí com 29,9% das intenções de voto, enquanto Tarcísio de Freitas aparece com um pouco menos, 48,5%, pouco menos comparado com outro cenário, né? Seguido deles vem, então, Kim Kataguiri com 5,3% dessas intenções, Paulo Serra vem com 4,1% e depois Felipe Dávila com 1,8% das intenções de voto. E nesse cenário, 3,7% votaram nulo ou branco e 6,6% não souberam ou não responderam a essa questão. E aí, Caniato, a gente tem um possível segundo turno, né? Em um possível segundo turno, a situação seria a seguinte: Tarcísio de Freitas venceria com 58,7%, quando isso é comparado com o atual ministro Fernando Haddad, que teria aí 32,4% dessas intenções de voto. Agora, quando a gente compara Tarcísio de Freitas no segundo turno com Geraldo Alckmin, Tarcísio aparece com 56% dessas intenções e Geraldo Alckmin aparece seguido aí com 35,1% das intenções de voto. Nessa Paraná Pesquisa, o método aplicado foi coletado, essas respostas foram coletadas entre os dias 6 e 10 de fevereiro, ou seja, ainda na semana passada, e foram questionados aí 1.580 entrevistados, né, eleitores em 78 municípios do país, né, com nível de confiança, essa pesquisa de 95%, e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Volto com você. Legal, Júlia Firmino trazendo os números desse levantamento do Instituto Paraná para o governo do estado de São Paulo. Obrigado, Júlia, bom trabalho para você. A gente volta a conversar aqui na programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Vou começar com o Bruno Musa. Você, Bruno, Tarcísio liderando em todos os cenários. E aí é importante nós avaliarmos o cenário com Geraldo Alckmin e o outro com Fernando Haddad. Tarcísio performa bem nas duas situações, só que com Haddad ele ficaria um percentual superior a 50%. Ou seja, é uma tarefa muito difícil para qualquer candidato tentar enfrentar Tarcísio de Freitas nessa disputa, Bruno Musa. Totalmente. Como a gente vem falando aqui nos últimos tempos, né? Parece que essa seria uma reeleição praticamente consolidada. Até mesmo se... O grande ponto é essa definição entre ele realmente será candidato por aqui ou em alguma reviravolta que não parece, pelo menos até com as ferramentas que temos em mãos, ele sair para presidente. É uma tarefa bastante árdua, até mesmo para a esquerda no geral, né? Veja, o PT tem essa grande dificuldade aqui em São Paulo. O Haddad saiu com índices de aprovações baixíssimos da capital. E o próprio Geraldo Alckmin, na minha opinião,
ele teve a sua reputação muito questionada e segue tendo. Manchou a imagem dele, afinal de contas, o que ele falou ali a respeito do Lula, para quem não lembra, não vou voltar à cena do crime, depois ele voltou como vice do próprio Lula, deixando muito claro, expondo aquilo que o Mota explicou outro dia do Teatro das Tesouras, que eu altamente recomendo, que é um documentário que está aberto, inclusive, no YouTube, Teatro das Tesouras, com vários episódios, mostrando essa mesma feição, um se mostrando mais radical e o outro mais ameno, entre o PT e o PSDB, e que ali eles trocavam o poder e durante anos alternavam entre eles, e basicamente os eleitores achavam que estava tendo algum tipo de alternância de poder quando era a mesma figura aí. Então, quando ele fez isso, escancarou esse Teatro das Tesouras, eu acho que o cenário para ele, que já foi benéfico lá atrás aqui em São Paulo, deixou de ser. E nisso configura o próprio Tarcísio com resultados importantes, onde ele pode, até mesmo, como você falou, que o Fernando Haddad liquidar isso no primeiro turno, que não seria surpresa nenhuma. Pois é, o Dávila, inclusive, foi colocado em vários cenários, né? Em um desses cenários, sem o governador Tarcísio, o Dávila pontuou muito bem, 6,5%, Dávila, você ficou empatado nesse cenário, pela margem de erro, com o segundo, terceiro e quarto colocado. Tem um cenário ali que eu achei muito engraçado. Kim Kataguiri, Paulo Serra, Felício Ramute e Felipe Dávila, todos praticamente empatados, contando naturalmente a margem de erro. Mas esses dois cenários principais, Dávila, Tarcísio muito à frente, né, de Fernando Haddad e também de Geraldo Alckmin. Muito à frente, Caniato. E tem um dado nessa pesquisa que chama muita atenção, que é o dado da espontânea. Na espontânea, Tarcísio está com 22,3%. Haddad tem 2,9%, e Geraldo, que foi 3 vezes governador, 2,3%. Ou seja, é uma enorme vantagem de Tarcísio de Freitas nesta conjuntura para vencer as eleições em São Paulo, até mesmo no primeiro turno. Por isso, aqui em São Paulo, não tem para Tarcísio de Freitas. Ele vai se reeleger governador, pode ser até, como nós falamos aqui, no primeiro turno, porque a sua margem é gigantesca. Segundo ponto que chama atenção nessa pesquisa é que realmente o candidato petista que tiver que disputar contra Tarcísio de Freitas vai para o sacrifício. Agora, quem será sacrificado no altar do PT para fazer palanque para Lula em São Paulo? Esta é a grande questão. Haddad não quer, Geraldo Alckmin não quer. Estão em busca de alguém para ser sacrificado. Mas, até o momento, o PT não conseguiu encontrar esse candidato. Pois é, o Dávila falou bem, ninguém quer pegar essa pedreira, né? Porque é colocar praticamente de forma antecipada no currículo uma derrota, né? E ninguém quer. Você, Mota, os números que apontam um favoritismo de Tarcísio de Freitas, que, ao que tudo indica, vai caminhar para a reeleição, né? A não ser que mudanças aconteçam e ele venha disputar, por exemplo, a presidência, né? Olha o Dávila aí, gente. Dávila, não acredito que você prefere o governo de São Paulo aqui ao Pingos nos Is. Dávila, não acredito. Bom, novamente o mesmo exercício de criar cenários. Acho que fica claro a consolidação da liderança de Tarcísio, como seria de esperar. Eu achei aqui nessa pesquisa 2 pontos curiosos. Primeiro, o bom desempenho de Ricardo Nunes, né? Surpreendente ou não. O segundo é que na pesquisa espontânea, imagino que a pergunta deve ter sido: em quem você votaria para governador? Sem fornecer nenhum nome, 61% não sabem ou não querem dar opinião. É um número muito alto, né? Pois é. Dávila, quer tirar a dúvida dos espectadores? Quando um instituto coloca o seu nome, é porque o partido decidiu que você será o candidato ou não? São nomes que são aventados e aí eles acabam reunindo e colocam no levantamento. Quer tirar a dúvida do público? E do Mota também?
Não é nenhuma pré-candidatura. No fato, o partido hoje tem 2 nomes em São Paulo nas eleições majoritárias. Tem o Ricardo Salles no Senado e o meu nome sendo aventado para governador de estado. Mas isto são nomes que o partido colocou como possíveis candidatos num eventual cenário aí pela frente. Mas ainda tem muita conversa pela frente em todos esses cenários. Afinal de contas, nós todos temos uma meta comum: tirar Lula e o PT do poder em 2026. E nesse sentido, estamos todos no mesmo barco, cada um lutando numa postura dentro do partido para poder atingir esse resultado final. Legal, deixa eu só trazer a informação, porque o Dávila mencionou há pouco. Nesse levantamento, o Instituto também perguntou sobre os candidatos ao Senado. A nossa repórter trouxe as informações a respeito da disputa para o governo do Estado, mas aí no Senado eu nem vou pegar a espontânea, porque são números muito baixos. Vamos pegar a estimulada, quando eles dão um cardápio de opções para que a pessoa escolha. Lembrando que as pessoas poderão votar em 2 senadores. Mas aí, nesse levantamento da Paraná, Fernando Haddad aparece à frente, com 36,5%. Na sequência, Marina Silva, com 31,3%. E aí, Guilherme Derrite, que já liderou em vários outros cenários, em vários outros levantamentos, ele aparece na 3ª posição, com 29,9%. Na sequência, aparecem Coronel Melo Araújo, atual vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Salles, do Novo, deputado federal, Paulinho da Força, do Solidariedade, presidente do Solidariedade, Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, e Robson Tuma. Eu não me lembro, Robson, se ele tem cargo, porque são tantos Tumas. O Robson é aquele que já foi deputado, né, Dávila? Eu acho que creio, porque tem um outro Tuma que foi da Câmara Municipal, que foi presidente da Câmara Municipal, que, salvo engano, está no Tribunal de Contas. Se não me falha a memória, ele era do PSDB. Vou começar por você que tinha puxado essa discussão, Dávila. Conta pra gente qual é a sua leitura a respeito da disputa para o Senado. É uma leitura preocupante, porque os 2 nomes que lideram a pesquisa são da esquerda, Fernando Haddad e Marina Silva. É um negócio inacreditável. Por isso que eu estou dizendo, aqui, apesar dessa enorme liderança de Tarcísio de Freitas, a direita está demorando para montar uma chapa robusta para o Senado Federal. E é muito importante. São Paulo, com o governador Tarcísio, que pode ganhar até no primeiro turno, precisa ter nomes fortíssimos e competitivos para ganhar as 2 cadeiras no Senado. Se ficar nessas histórias, nessas brigas internas e não saber montar a chapa, olha o que as pesquisas estão mostrando aí, que São Paulo pode ter Tarcísio reeleito com 2 senadores da esquerda, o que seria um desastre para São Paulo. Então, é hora da direita começar a trabalhar para valer nesta chapa para o Senado Federal. E me chama a atenção como o Derrite, que era favorito, vem caindo em relação a Haddad e Marina. Meu Deus, nós precisamos fazer alguma coisa para ter nomes muito competitivos para o Senado em São Paulo. Tá, só uma informação jornalística: o Robson Tuma, filho de Romeu Tuma, né, foi ministro, enfim, uma figura tão importante aqui na política de São Paulo, na segurança pública. Eu me referi ao antigo presidente da Câmara, que assumiu o Tribunal de Contas, o Eduardo Tuma. O Eduardo, que era do PSDB, assumiu já há alguns anos como conselheiro do Tribunal de Contas do município. Você, Bruno Musa, quais aspectos dessa disputa para o Senado nós precisamos nos atentar? Sempre falavam, né? Talvez ganhe um de direita e um de esquerda por conta da divisão do eleitorado. Lhe surpreende 2 de esquerda estarem à frente? Surpreende e talvez chancela um pouco daquilo que eu comento, que é a minha percepção na base da sociedade como um todo. Quando nós estávamos essa semana discutindo a respeito dos principais valores aqui que defendem quem se considera mais à esquerda e daqueles que se consideram mais à direita, onde eu mencionei que a direita olha mais para o indivíduo e pressupõe uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade pelos seus atos, ou seja, o meio não é uma justificativa para você se tornar uma pessoa boa ou ruim.
Quem está na esquerda tende a justificar os seus atos e consequências para terceiros, normalmente para um ente abstrato como é o Estado, ou seja, para que aquela burocracia estatal seja responsável por solucionar os teus problemas, e é justamente por isso que muitas vezes a gente vê na esquerda eles falando que o bandido é um reflexo da sociedade, é uma vítima da sociedade, ou seja, o entorno modificaria o meio, e sem você puxar a responsabilidade para si. Por que eu estou falando isso? Porque se o Tarcísio lidera com ampla vantagem, pode se tornar aqui vencedor em primeiro turno, como acabamos de falar, e nós vemos 2 senadores completamente opostos a isso, nós temos uma grande parte da população que votaria em Tarcísio e que votaria para senador em pessoas completamente opostas, como aconteceu, por exemplo, nas eleições de 2022. Pessoas que não quiseram votar no ex-presidente Jair Bolsonaro, votaram no Lula, mas para governadores e para outros cargos acabaram votando em pessoas mais à direita. O que mostra que aquele número, não sei se é um número mágico, o número das pesquisas que eu vejo, que por volta de 54%, 57% da população brasileira não são pessoas altamente politizadas, ou seja, eles não conhecem profundamente a política porque estão tocando as suas próprias vidas, isso não é um juízo de valor, e que aí eles se identificam com determinados nomes, se identificam com determinadas pautas ou coisas que ouviram em sua rede social. Então, me parece completamente antagônico, e não podemos deixar de lado e comentar muito aqui que o Senado é extremamente importante. Extremamente importante. Ele é o único que pode pautar, dentre algumas coisas, por exemplo, a possibilidade de um impeachment de um ministro do STF se julgar conveniente. Então, é extremamente relevante comentarmos a respeito do Senado e que a população entenda que não é simplesmente figurativo. São pessoas que têm muito poder em suas mãos. Pois é, mas esse recorte dado pelo Musa, eu acho que esse aspecto é fundamental, né, Mota? Parece que as pessoas votam em pessoas, não em ideias, partidos, em parcerias. Porque o que explicaria Tarcísio muito à frente, em alguns cenários com mais de 50%, e aí no levantamento para Senado, 2 candidatos de esquerda? É uma situação muito curiosa, né? Há várias possíveis explicações. Mas, primeiro, eu queria dizer que é fato que as pessoas votam em pessoas. Isso acontece no mundo inteiro. Tem um livro muito bom chamado The Political Brain, o cérebro político, de um autor americano que explica isso. As pessoas votam com o coração. Ninguém faz uma análise da proposta do político, ninguém vai examinar questões ideológicas. Você vota no cara porque você acha que ele é honesto, porque ele disse uma frase com a qual você se identificou. E é sempre assim. Isso aí não é a exceção, isso é a regra. Agora, quanto à explicação deste fato, que para mim parece absurdo, Guilherme Derrite, que foi secretário de segurança, talvez o melhor secretário de segurança em muito tempo, que foi o relator do projeto, que acabou com a saidinha, que agora é o relator, que foi o relator e deve assumir de novo, porque o projeto voltou para a Câmara, do PL antifacção, que tem tudo para ser um marco histórico, atrás do ministro da Fazenda, que não está entre aqueles que deixaram as melhores memórias, e de uma política que há 20 anos repete as mesmas frases, as mesmas ideias cansadas. Eu acho, assim, para mim, é um resultado aparentemente absurdo, sem qualquer sentido. É uma explicação para isso, uma possível explicação, talvez seja que esses 2 nomes ainda têm um recall melhor. Eu não sei se essa pesquisa foi estimulada ou não, Caniato, eu não peguei esse detalhe, né? Se os nomes foram apresentados ou se foi o nome que veio da cabeça, enfim. Me parece um resultado absurdo, completamente divorciado da realidade. Não, tem as 2 situações. Primeiro, eles faziam a pergunta, aquela que você fez: em quais senadores você votaria nas próximas eleições aqui pelo estado de São Paulo? E aí os valores são muito baixos, né? Porque ninguém sabe de cor quem é o candidato ao Senado. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha que loucura, olha que loucura.
na situação, no recorte espontâneo. Haddad fica em primeiro com 2,7%, 2,7%. Na sequência, Guilherme Derrite com 2,1%. Depois, Eduardo Bolsonaro com 1,8%. Geraldo Alckmin com 1,5 ponto. Enfim, são percentuais muito baixos. E aí depois o entrevistador dá a cartela, né, o cardápio de opções. Bom, falaram sobre esses nomes aqui, daí apresenta o nome e aí possivelmente a pessoa escolhe os dois em que possivelmente ela votaria em outubro. Agora, e esse aspecto que o Musa levantou no comentário dele, hein, Dávila? Assim, de uns 2 anos para cá, a gente tem observado essa importância que algumas lideranças partidárias têm dado à votação para o Senado Federal, né? A eleição para o Senado, especialmente de Jair Bolsonaro, o entorno de Jair Bolsonaro, em que falam de maneira reiterada, é preciso um Senado conservador, só conseguiremos promover mudanças importantes, se colocarmos senadores com coragem para pautar projetos, para votar, inclusive, mudanças importantes, etc. Pois bem, isso posto, a esquerda também identificou essa movimentação. Poxa, eles vão lançar nomes muito importantes, nomes realmente fortes. E aí você não acha que é um exercício de contra-ataque também? Pô, pensar em Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, enfim, nomes que já foram ou prefeito de capital ou governador de estado, é pensar em contra-ataque ou não? Exatamente. Por isso que precisa começar a lançar esses nomes, propagar esses nomes, porque qual é o risco hoje? É assim, sai na sala e fala assim, não, Marina Silva, acabo votando, tem que votar em 2, né? Então eu vou votar em 2, eu vou votar num e voto aí. E aí acaba esse segundo voto sendo o voto que elege o senador. Então nós precisamos de nomes, precisamos de nomes fortes, precisamos colocar essas campanhas na rua para valer, desde já essas pré-campanhas, porque senão esses nomes mais reconhecidos, entre aspas, podem ter uma chance, e aí é complicado. É óbvio que o apoio do governador, na hora que o governador Tarcísio realmente disser que esse é o seu candidato e que vai apoiar, isso tem muita chance de fazer com que a candidatura decole. Nós já vimos isso várias vezes nas disputas no Senado aqui em São Paulo, né? Inclusive, na última eleição foi o Marcos Pontes com o Bolsonaro, né? Milhões de pessoas queriam saber quem era o candidato do Bolsonaro em São Paulo para o Senado, e fez com que o Marcos Pontes ganhasse, vencesse aqui uma das vagas no Senado. Mesmo assim, é arriscadíssimo. Por isso, não podemos deixar para a última hora a criação dessas candidaturas fortes, para que elas comecem, que nem a gente está falando aqui das candidaturas presidenciais, deixa lá os nomes expostos, aqueles nomes melhores colocados, aí sim serão apoiados. Porque nós corremos o risco desse absurdo acontecer. Nós elegermos Tarcísio e aí ter gente da esquerda ocupando o Senado em São Paulo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Aliás, em São Paulo aconteceu isso várias vezes com o senador Eduardo Suplicy, lembra, Caniato? Chegava na reta final e falava assim, o Suplicy pelo menos é de esquerda, mas é honesto. Então, no segundo voto, e assim ele foi se elegendo senador. Então, nós temos de ter consciência da importância do Senado, de ter candidatos competitivos, e a direita precisa ganhar essas 2 vagas e não pode deixar nenhuma das vagas cair na mão da esquerda, e principalmente as 2 vagas, aí de jeito nenhum. Pois é, o Dávila mencionou algo importante, e aí, na de 2018, muitos eleitores de esquerda, eu não vou votar no Suplicy porque ele já está eleito, daí votavam em outra figura. E aí, Mara Gabrilli liderava todos os cenários para o Senado, ela do PSDB. E aí, olha que engraçado, o segundo senador de muita gente acabou sendo o Major Olímpio, que era o candidato do PSL, de Jair Bolsonaro, e o Major Olímpio acabou em primeiro lugar, foi eleito em primeiro lugar, Mara Gabrilli ficou em segundo, e aí Eduardo Suplicy ficou de fora. E aí vários outros políticos conhecidos aqui de São Paulo não entraram, Trípoli, Covas Neto, Gilmar Tato, várias figuras conhecidas aqui no estado de São Paulo. Mota, essa discussão, essa questão que envolve a importância do Senado, né? Um Senado mais conservador, pessoas que sejam eleitas e que tenham coragem de promover mudanças. Esse discurso é muito forte, a gente tem acompanhado isso. Deve ditar os rumos dessa campanha para o Senado Federal? Eu não acho, Caniato. Eu acho que essa decisão de voto vai ser feita com base
nos candidatos, né, como tende a acontecer em todas as eleições. Eu acho que se o eleitor for lembrar desse critério, se o eleitor tiver essa esperança de que esse Senado seja um Senado diferente, que seja um Senado mais conservador, um Senado corajoso, um Senado assertivo, um Senado que vai fazer o que tem que ser feito, acho que a melhor forma de aumentar a chance disso acontecer é olhar para o passado dos candidatos. Esse candidato em quem você está votando, ele já fez alguma coisa corajosa no passado? Ele correu risco para defender a coisa certa? Ele já deu alguma demonstração de que realmente coloca os interesses do eleitor e do país acima dos seus próprios interesses? Eu acho que esse é um bom critério para o eleitor usar quando for escolher o candidato ao Senado, os candidatos ao Senado.